Olá, bom dia. Vamos a mais um Café com Cartas. Essa leitura de hoje é para o final de semana, tá? Aqui, como sempre, a gente tem 3 opções em que você escolhe uma dessas opções para ver a energia. A energia desse final de semana, sábado e domingo. Aqui você pode escolher a opção número 1, o quartzo verde, a opção número 2, a drusa de ametista, e a opção número 3, o quartzo rosa. Você pausa o vídeo se necessário, inspira e escolhe aquela pedra que lhe chamar mais atenção. Pode ser uma pedra, pode ser 2 ou pode escutar as 3, certo? Então pausa o vídeo aí se necessário, faz a escolha e vamos já à leitura de cada uma das opções. Pausou? Escolheu? Vamos lá. Para quem escolheu a opção quartzo verde, a gente tem a carta do eremita, carta do tarô, o eremita, a carta Lenormand, os caminhos, e a runa Ingus. Então, a runa Ingus, ela representa a lua e ela fala sobre mudança. E é interessante, assim, mudança na perspectiva da lua, dos processos de mutação, etc. E aqui a carta dos caminhos, junto com essa runa, ela me traz essa ideia de um momento da sua vida em que você está passando por essa perspectiva de escolha, de novo caminho, de nova possibilidade, de novos horizontes, né? E aí vem o eremita falando desse momento de você olhar para esse novo caminho, para você olhar com calma, com paciência, sabendo que esse é o momento que esse novo caminho ele se apresenta e que você ainda está nesse lugar de iluminar esse caminho, colocar luz nesse caminho para saber para onde ele está te levando, né? Então, é um caminho novo, é sobre um processo de mudança da tua vida que traz esse caminho novo e que esse final de semana você pode utilizar para entrar num estado de reflexão, para olhar para esse caminho. A reflexão do eremita, né? Quando ele joga aqui essa luz é para iluminar um caminho que ele quer compreender de uma forma mais profunda. E esse caminho é um caminho interior, né? Tanto que ele não olha para frente, ele olha para baixo, ele olha para dentro. Então, é bem interessante que aí, quando surge a lua, junto nessa perspectiva do novo caminho, ela fala desse processo de uma mudança na sua vida, né? A presença lunar aqui, ela fala dos ciclos que a gente vive na vida. Como a lua ela tem os ciclos, a gente também tem os nossos ciclos. Esse caminho ele se abre como sendo parte de uma mudança cíclica que você vem vivendo. E aí jogar luz nisso é ter esse momento de reflexão, ter esse momento de olhar, de examinar, de ver realmente o que está lhe esperando nesse novo caminho e compreendendo e sabendo bem que caminho é esse que está se apresentando, você pode andar com mais segurança, você pode andar com mais sabedoria e pode aproveitar melhor desse caminho novo que se apresenta, tá certo? Então, utilize esse final de semana para assim, para ter essa escuta interna, para ter essa reflexão interna, para pensar sobre isso que se abre de novo na sua vida, essa nova estrada que vem se apresentando aí, tá bom? É isso para você, um bom final de semana, até a próxima. Para quem escolheu a opção da drusa de ametista, a segunda opção, né, a opção número 2, a gente tem a carta do 10 de espadas, o Lenormand, a cegonha e a runa, cadê? Aqui, Raidô. É interessante, porque aqui o 10 de espadas e a cegonha, elas são cartas que elas se complementam. Porque o 10 de espadas, ele fala
de finalização de processos, finalização que já há, não é algo que vai acontecer. Então ela diz assim, olha, tua vida ela fechou nesse ponto, esse ciclo ele terminou. Então o ciclo ele termina e ele ao mesmo tempo que ele termina, ele traz um novo começo, porque aqui a cegonha ela representa novidade, né? A cegonha ela vem bem nesse sentido clássico que a gente fala, que traz o bebê, né? A cegonha que traz o bebê, o neném, é a cegonha que traz o novo. Então, veja, a gente tem a complementariedade aí de um ciclo que se fecha no 10 de espadas, né? Então, aqui a imagem da morte, do que é morto, e a imagem do que vai nascer. Os dois vindo ao mesmo tempo nesse movimento. E a runa Raidô é a runa que fala desse movimento, o movimento de um estágio para o outro. Raidô, ele representa, assim, a viagem, o caminho, o carro, aquilo que nos mobiliza de um lugar a outro, aquilo que nos leva de um lugar a outro. Então, a energia para o teu final de semana é a energia desse trânsito entre a finalização de um processo, e aí essa finalização aqui bem assim, bem contundente, né, no 10 de espadas, essa finalização contundente para você seguir para esse novo, né, para esse neném aqui, para esse bebê que vem surgindo como sendo esse novo que chega após a finalização do ciclo. Isso me lembrou uma carta do Caminho Sagrado de James Sans, né, do livro A Carta do Caminho Sagrado, de uma carta que ela fala sobre um cesto que os povos nativos lá dos Estados Unidos, eles faziam para carregar os bebês na caminhada deles, que eles fizeram da chamada Trilha das Lágrimas, né? Quando eles foram retirados das terras tradicionais e foram empurrados para as reservas. Isso me lembrou aqui porque ela tem um trecho que ela diz assim: esse bebê que você carrega é o seu próprio futuro. E esse caminho da Trilha das Lágrimas, ela também me lembra essa carta do 10 de espadas, né? Porque a Trilha das Lágrimas é quando eles realmente assim, aquele mundo deles morreu, né? O mundo do que era o território tradicional deles, e aquilo foi doloroso, foi um processo difícil, né? E ali eles estavam encaminhando para uma nova vida. Essa nova vida não foi uma vida fácil, não foi a vida que eles escolheram, mas que remodelou toda a trajetória deles. Mas aqui o que me chama a lembrança disso é que, mesmo que tenha sido um ciclo difícil, um ciclo que trouxe sacrifícios para você que escolheu isso, ele finaliza aqui. E aí, como diz James Sans, esse bebê que você carrega é o seu próprio futuro, que é a carta da cegonha, tá? Então, aqui a mensagem, a Raidô, que é essa runa, ela complementa dizendo que a mensagem aqui é sobre esse trânsito, essa locomoção que você está fazendo entre a finalização de um processo e esse novo que vem chegar, esse bebê que vem chegar. Se movimente com isso. Nesse movimento você vai entender melhor isso que está chegando, tá? Essa energia que está aí, como essa imagem. Eu vou até cobrir aqui o 10 de espadas com a imagem desse bebê que chega, tá bom? Bom final de semana para você, boa sorte. Para quem escolheu aqui a opção número 3, a gente tem que é a quartzo rosa, a gente tem a carta do tarô, Rainha de Espadas, a carta Lenormand, o Sol, e como runa, a gente tem a runa Isa. Isa. É interessante, assim, que aqui a imagem da Rainha de Espadas, deixa eu separar aqui para ficar visível para vocês.
a imagem da Rainha de Espadas com o Sol e Isa, principalmente a Rainha de Espadas com o Sol, ele me traz a ideia da clareza, daquilo que é claro, né? O claro aqui vem da imagem dessa... da luz mental, daquilo que a gente, dentro da dinâmica das energias, né? A gente pensa assim, quando uma coisa ela é esclarecida, a gente fala isso em termos daquilo que é lógico, racional e objetivo, em contraposição ao que é o escuro, que é o intuitivo, que é o perceptivo e o que é o sensorial, tá? Então, eu estou falando aqui do yin e do yang. Então, a imagem que me surge aqui é de um yang que representa esse lugar do racional. A energia que me aparece na opção número 3 é a de quem está hoje, nesse momento, nesse final de semana, precisando organizar a vida ou olhar a vida ou a situação ou alguma situação de forma racional, de forma objetiva, de forma lógica, tá? Essa lógica e essa racionalidade pode parecer, inclusive, uma certa frieza, pode representar, inclusive, uma certa necessidade de realmente analisar as coisas friamente. Apesar do Sol ele falar de calor, mas o Sol aqui ele está representando esse Yang, esse pensamento do que é claro, do que é lógico, do que é racional, tá? Então, o Sol aqui, ele está representado nesse sentido, por conta da Rainha de Espadas e de Isa. Porque Isa, ela representa o gelo, o frio, o congelado, que na leitura aqui, com a presença da espada, que é metal, que também é frio, ele traz o frio da racionalidade. Essa luz do Sol aqui, ela está representando o mental, tá? Essa clareza é do Yang mental. Então, a energia de final de semana para as pessoas que escolheram a opção do quartzo rosa fala da necessidade de olhar para a vida, olhar para as situações de uma forma racional, de uma forma lógica, de uma forma objetiva aqui. Mesmo que para isso precise ser assim um olhar frio mesmo, né? Então, frio nesse sentido assim de não envolver as emoções nas decisões que precisa tomar. Então, precisa tomar decisões, precisa organizar a vida, então precisa ir de uma certa frieza racional para poder dar conta daquilo que precisa ser organizado na vida, certo? Porque se envolve subjetividade, você não vai conseguir resolver o que tem que resolver. Precisa daí de uma objetividade. O que é que eu tenho que fazer? É isto. O que é preciso ser feito? É aquilo. Vai e faz. E aí, analisar friamente as coisas vai lhe ajudar a conseguir resolvê-las, a conseguir colocar ordem nas coisas. Então, essa análise fria é uma análise objetiva para você poder dar conta daquilo que tem que dar conta nesse final de semana, certo? Então, palavra-chave, racionalidade. Racionalidade, lógica, objetividade e firmeza também. A firmeza do metal que vai ali, ó, e vai direto naquilo que tem que ser, tá bom? É isso, então, um bom final de semana para vocês, um bom final de semana para todos nós e até amanhã.